Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 2. Evangelho de João, capítulo 2. Evangelho de João, capítulo 2. Versículo 1. Quem for encontrando, glorifica em nome de Jesus. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. E Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu: que temos nós em comum? Mulher, a minha hora ainda não chegou. Versículo 5. A sua mãe disse aos serviçais: faça tudo o que ele mandar, o que ele vos disser. Amém? Esse é o primeiro milagre de Jesus, gente. Esse foi o primeiro milagre que Jesus realizou, como nós estamos lendo aqui em João capítulo 2. Mas o que me chamou a atenção foi o início do versículo 1. Se você ver no capítulo 2, no versículo 1 vai dizer: no terceiro dia, ou 3 dias depois. Porque João faz questão de dizer 3 dias depois? Por que será? Eu poderia muito bem passar aqui, deixar para um outro momento, mas se João fez questão de registrar 3 dias depois ou terceiro dia, é porque algo muito importante aconteceu 3 dias antes. A questão é que 3 dias antes não aconteceu um milagre. Mas aconteceu, posso dizer a vocês, algo extraordinário na vida de alguém. E o extraordinário que aconteceu foi na vida de um homem chamado Natanael. É interessante que a nossa vida é cheia de altos e baixos. Presta atenção. E muitas vezes, mudanças inesperadas, imprevisíveis, coisas que nós não esperamos. E muitas vezes essas mudanças inesperadas, a tendência é acontecer 2 coisas. A primeira delas é a preocupação do ontem que se foi e do hoje que estamos passando. Olha que interessante. 2 coisas podem ter trazido você aqui. O ontem que já foi, mas continua aí no seu coração, e o hoje que você está passando. Pode ser que o pior momento para você é o que você passou ontem. Este ontem pode ter sido literalmente ontem ou de um tempo atrás. E este ontem tem te incomodado. Ou também o que você está passando nesse exato momento, hoje, nesse dia. E nós, quando estamos vivendo essas 2 coisas, nós estamos muitas vezes acostumados com aquela rotina de vida. E alguma coisa acontece na nossa caminhada, e isso que acontece, a tendência parece que está mudando tudo. Ou parece que alguma coisa está saindo fora do lugar. Alguma coisa não está bem. E a tendência disto é deixar muitas vezes nós vivendo como se estivesse carregando alguma coisa acima do normal. E este carregando algo acima do normal são muitas vezes pessoas carregadas de passado, do ontem, do hoje ou do amanhã.
Eu não sei como que você entrou aqui. Eu não sei se você entrou aqui sem saber o que vai ser amanhã. E muitas vezes eu e você não sabemos, né, o que vai ser amanhã, porque eu e você não temos como adivinhar o que vai ser o nosso futuro. Mas nós sabemos que o nosso futuro está intacto. Nós sabemos que o nosso futuro está intacto porque Deus prometeu isso em Jeremias capítulo 29. Eu sei o futuro que eu tenho para vocês. Então quer dizer, o meu futuro, o teu futuro está intacto. Ninguém chegou nele a não ser Deus chegou primeiro. Glória a Deus por isso. Agora, muitas vezes o projeto que nós tínhamos, o projeto que nós estávamos orando, o projeto que estávamos esperando, muitas vezes não acontece da maneira que nós esperávamos. Não acontece. E muitas vezes achamos que vamos continuar vivendo esse momento do ontem ou do hoje, que parece que não vai mudar. Mas só que é interessante que eu disse para você, alguma coisa João quis dizer, algo muito importante, depois de 3 dias. Jesus resolve entrar em Caná da Galileia. Mas primeiro Jesus passa onde? Em Galileia. Jesus ele vai passar no lugar, ele vai à procura de alguém. Fala assim comigo, ele vai à procura de alguém. Jesus ele parte para a Galileia, ele não parte para a Galileia somente por ir. Mas ele vai dizer no versículo 43 que ele encontra Filipe. Ou alguma tradução vai dizer assim, ele achou Filipe. Não foi um esbarrão, ele estava procurando. No momento que Filipe estava, em momento que Filipe estava sem saber o que seria, de repente alguém o acha. Ou encontra um lugar que menos espera. Fala assim comigo, Jesus achou Filipe. E quando Jesus acha Filipe, ele disse, segue-me. E Filipe passa a seguir. Mas outra coisa mais importante está no versículo 46. É aqui que eu posso dizer para vocês o porquê. Que Jesus, ele entra em Galileia. Vai mudar toda a vida desses homens. Filipe e principalmente de Natanael. Aqui vai dizer, aqui no versículo 46, Filipe vai dizer, olha, eu tive um encontro com o Senhor, eu falei sobre Jesus, e era Jesus de Nazaré, e Filipe fala assim, olha, Natanael fala assim, pode ver alguma coisa boa de Nazaré? Será que tem alguma coisa boa daquele lugar? E aqui vai nos mostrar no versículo 47, ao ver Natanael, Jesus se aproxima e diz, aí está um verdadeiro israelita que não há falsidade. Perguntou Natanael, de onde você me conhece? Da onde você me conhece? E Jesus vai dizer assim, eu vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes do Filipe te chamar. Sabe aquele momento que você estava sozinho? Que ninguém estava te vendo? Eu vi você lá. Eu te achei aqui hoje. Sabe aquele momento que você estava vivendo, que chama-se circunstâncias da vida? Antes de eu realizar o primeiro, porque Jesus não fez milagre, gente, quando Jesus era criança. Se você ouviu falar sobre isso, isso aí é heresia. Os milagres de Jesus vai começar aqui, que eu vou começar a ministrar com vocês daqui a pouco. Jesus ele aparece quando bebê para ser apresentado ao templo, depois com 12 anos de idade, ensinando os doutores, até mesmo seus pais esquecem Jesus dentro do templo, depois vão buscar Jesus. E depois dos 12 anos, aos 30 anos de idade, você não vê falar nada de Jesus. Então são 18 anos sem a Bíblia falar nada de Jesus. Esses 18 anos, já disse aqui uma vez, significa 18 anos de obscuridade de Cristo. Ou seja, 18 anos de ninguém saber o que aconteceu. Os milagres vão acontecer aqui. Mas antes de acontecer esse grande milagre, nós vamos ver aqui um Natanael que tinha 2 coisas na vida dele: desespero e solidão. O desespero pode haver alguma coisa boa de lá? Qual que é esse desespero? Ele não acreditava que coisas boas poderiam acontecer. Mas olha quem resolveu passar lá em Galileia.
para alguém que não acreditava mais que coisa boa poderia acontecer na vida dele. Olha para quem Jesus está aparecendo aqui esta noite. Para aquele que entrou aqui esta noite dizendo, perdi as minhas esperanças. Olha para quem Jesus está se apresentando aqui a este lugar. Eu não sei qual é o teu nome, eu não sei o que está te acontecendo, mas uma pessoa como Natanael, que não acreditava que poderia vir coisa boa lá de Nazaré, era o mesmo que estava aparecendo para dizer que ainda tem coisa boa para acontecer. Quem está aqui comigo? No versículo, você pode ver, 48, Natanael fala assim, de onde você me conhece? Aqui aponta uma pessoa que vivia sozinha, solidão. Solidão. E uma das coisas que quando estamos passando por um momento que o ontem me preocupa, o hoje também, uma das coisas que nos leva a fazer é viver uma solidão. Não queremos compartilhar com ninguém, não queremos falar com ninguém que o que estamos passando, ou às vezes até por questão de uma questão pessoal, ou às vezes você tem vergonha de contar. Nós vamos ver Natanael, que ele nem imaginava que nesse momento da solidão, que ele estava sozinho, sem ninguém perto, debaixo da figueira, olha quem estava lá. Olha, antes de Felipe falar de você, eu já estava lá. Sabe aquele momento sozinho que você estava na tua casa pensando, Deus, e aí? O que vai ser? Jesus fala assim, naquele momento você estava lá debaixo daquela figueira, aquele momento que ninguém vai com você, aquele lugar que você estava, que ninguém chega lá, somente você, lá naquele teu quarto, que ninguém entrou com você, mas eu estava lá dentro com você. Sabe aquele momento que você entrou dentro do toalete da empresa que você trabalha, você se escondeu, você deu a entender que você estava querendo no toalete, mas você foi para chorar, você foi lá para dizer, Senhor, está doendo tanto. Eu estou me sentindo tão sozinho, tão sozinha. E olha quem que chegou ali com você. Ele está dizendo assim, olha, antes que Felipe falasse de você, eu já sabia da tua situação. Eu sabia que você estava em desespero. Eu sabia que você vivia em solidão. Escute. Existem várias teorias desse momento que Jesus fala que viu Natanael debaixo da figueira. Nós vamos deixar para lá essas teorias para não ficar esticando, mas eu quero aqui ser bem claro com vocês. Aqui está os 3 dias depois que Jesus chega em Caná, porque Jesus quis passar em um lugar que tinha alguém que estava nessa condição, e Jesus vai mudar a sua história de vida. Jesus vai mostrar que Ele pode mudar a sua vida. Ele quer fazer coisas novas na sua vida. Fala assim comigo, Jesus quer fazer coisas novas na minha vida. Como assim eu posso que Jesus quer fazer coisas novas na minha vida? Veja o versículo 50, que ele mesmo está dizendo para Natanael, e está dizendo para você esta noite, na primeira ministração sobre milagres de Jesus. Olha o que está escrito aí. O que está escrito no versículo 50? Fale bem alto, por favor. Tem como a mídia colocar para a gente esse versículo 50? Olha o que está escrito aí. O que está escrito na sua Bíblia? Leia em voz alta, igreja. 1, 2, 3. Capítulo 1, versículo 50. Você crê porque eu disse que vi debaixo de figueira. Você verá coisas maiores ainda do que essa. Fala assim comigo, ainda coisas maravilhosas eu vou ver acontecer na minha vida. Então o momento que você estava vivendo, aquele momento solidão, momento só, momento que ninguém te vê, ninguém te assiste, e muitas vezes quando você fala não te entende, porque muitas vezes o que você vai ouvir é assim, Deus é contigo, não porque a pessoa está sendo maldosa com você, tá bom? Deus vai mudar essa história, ok, você já está acostumado a ouvir isso, mas preste bem atenção, no momento mais improvável chega alguém e fala, aquele momento que você estava na sua solidão, sozinho, eu já estava lá. Eu já estava lá. Aquele momento que você pensou assim, eu não vou aguentar, eu já estava lá. E ele vai nos mostrar aqui, como ele disse para Natanael, olha,
eu vou fazer coisas maravilhosas na tua vida. Você nem viu ainda coisas mais maravilhosas do que essa que você está vendo. Você não viu ainda. Fala assim comigo: o Deus que eu sirvo é o Deus que faz coisas maravilhosas. Você pode falar com mais força, irmão, por favor? Vamos lá no 3. O Deus que eu sirvo é o Deus de maravilhas. Fale mais uma vez: o Deus que eu sirvo é o Deus de maravilhas. Fala assim: na minha solidão, Ele está comigo. Fala assim: eu posso estar sozinho, mas o meu Senhor está ali comigo. Tem glória a Deus na igreja? Jesus vai dizer para Natanael, encerrando aqui, para que você entenda comigo o porquê terceiro dia. Agora você já sabe. O porquê 3 dias depois Jesus chega. Que coisa, né? Ele tem o tempo certo. Ele tem a hora certa para agir, não adianta. Não adianta eu e você querer antecipar o tempo que Deus vai fazer. E quando Ele vem, Ele já vem com a resposta nas mãos. Ele já chega para resolver. E 3 dias depois, Jesus chega onde? Em um casamento. Fala assim comigo: em um casamento. Agora, o que nós podemos aprender aqui? Jesus poderia começar o seu primeiro milagre, porque João, o apóstolo João, que escreveu o livro de João, ele registrou 7 milagres. João fala de 7. O último milagre que João fala é no capítulo 11, é a ressurreição de Lázaro. Então Jesus poderia fazer o seu primeiro milagre público, ou seja, onde todos pudessem ver. Só que este milagre não foi público, foi em um casamento. Ele poderia registrar seu primeiro milagre, essa ressurreição de Lázaro, que foi algo que muitos já pregaram, inclusive eu. Mas, por que Jesus vai começar um milagre em um casamento? Lembra no princípio? O que o diabo destruiu logo no princípio foi um casamento. Jesus vem depois e faz um milagre em um. Aquilo que o diabo destruiu, Ele vem restituir. Aquilo que o diabo tentou acabar, Jesus vem para restaurar. Quem tem glória a Deus aí? Então você veja como é que é o porquê está acontecendo esse milagre no casamento. No princípio, o diabo acaba com a festa em Gênesis. Aqui, Jesus chega onde? Em uma festa, que também poderia ter acabado em tragédia. Os judeus levavam tão a sério o vinho naquela época, que se o vinho acabasse em um casamento, que um casamento judaico dura uma festa de 7 dias. E se o casamento acabasse, se o vinho acabasse, era motivo de vergonha para aquela família. E também era tão sério, se o vinho acabasse naquela época, ou acabasse num casamento judeu, a segunda coisa que poderia acontecer, eles serem multados por ter acabado o vinho. E o vinho na Bíblia, para mim e para você, simboliza o quê? Alegria. E aqui nós vamos ver que Jesus agora decide aparecer em um dia de festa. E um dia de festa que também mais um casamento poderia ser destruído. Mas Jesus estava dando um recado para Satanás. No princípio, você acabou com a festa de um casamento. Mas agora, eu vim para impedir, destruir uma festa de casamento. Então preste bem atenção, esse primeiro milagre que eu estou falando com vocês sobre Caná na Galileia, é Deus entrando dentro da tua família, restaurando a festa. É Deus trazendo alegria dentro do seu lar. Quem está aqui comigo, dá glória a Deus. Então veja que eu disse para você, esse casamento, esse milagre, não era público. Só que Jesus estava dizendo, eu sou o Deus do casamento.
Eu sou o Deus da família. Não, só um amém e um glória a Deus. Eu vou falar de novo. Jesus, ele foi convidado para aquele casamento porque já sabiam dos milagres que ele já tinha feito milagres antes. Aê, parabéns aos universitários. Entra para a escola de líderes aqui da Redenção Plena. Em nome de Jesus, vai ficar melhor ainda. Jesus, ele não tinha feito nenhum milagre ainda, gente. Nenhum. Então, veja bem, aqui vai dizer que Jesus é convidado para o casamento, mas alguns estudiosos dizem que Maria, sua mãe, já estava na festa. Porque Maria poderia ser muito amiga dos noivos. Então, ela estava ajudando a arrumar, a preparar toda a festa. Jesus vai para a festa com os discípulos. Aí você pode pensar assim, ele foi com os 12. Não, naquele momento Jesus ainda tinha 6 com ele. Então são 6 discípulos que vão com Jesus, selecionados para entrar naquela casa. Jesus não é convidado para o casamento porque ele havia feito milagres. Então ninguém sabia que Jesus, sabia quem era Jesus, que ele era o Senhor, ele era o Messias. Mas Maria já sabia. Porque ela foi avisada pelo anjo o que ela ia gerar. Agora você vai ver aqui, Maria, aqui no versículo, nós estamos lendo o versículo 1, Jesus diz que os seus discípulos estavam com ele, eu disse que são 6, e tendo acabado o vinho, versículo 3, a mãe de Jesus, Maria disse, eles não têm mais vinho. Maria sabia quem era Jesus. Maria não tinha visto nenhum milagre ainda de Jesus, mas ela sabia quem era Jesus. No entanto, que ela fala, para quem? Acabou o vinho. Então, se Maria fala que acabou o vinho, é porque Maria estava ajudando na festa. Ela não estava lá como uma convidada, ela estava lá também como amiga daqueles noivos. Por isso que ela vai dizer que não tinha mais vinho. É interessante. Eu posso dizer que Maria mostra ser uma mulher de visão, porque os próprios noivos não perceberam que o vinho tinha acabado. Quantos que não perceberam que o vinho está acabando dentro de casa, não perceberam que a alegria está diminuindo, não perceberam aquilo que antes era cheio de alegria, não é mais como antes. Existe, mas no momento tem diminuído. Mas nós podemos ver que o que os noivos faziam era se alegrar com os convidados. Só que Maria é uma mulher visionária, uma mulher que enxergou, opa, acabou o vinho, vamos correr aqui, porque senão algo trágico vai acontecer. Maria não vai dizer a Jesus o que ele tinha que fazer. Primeiro Jesus fala assim, mulher, eu tenho contigo. A minha hora não chegou ainda, ou seja, a minha hora de dizer que eu sou o Messias, pelo que eu vim, não chegou o momento. Então ele está dizendo assim, ainda não está sendo público. Mas quando ele chama Maria de mulher, ele não está falando de uma forma ofensiva, ele está falando com respeito, com carinho. Mas ele está dizendo, a minha hora não chegou, mas vai chegar. Jesus está dizendo, a minha hora não chegou, mas vai chegar. Fala assim comigo, o tempo não chegou ainda, mas vai chegar. Grite bem alto, que seja agora. Quem está entendendo aí, diga amém. Veja, você vai ver aqui, versículo 5, que Maria disse, a sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele mandar. Maria não disse, eu quero que faça desse jeito. Isso é confiança. Maria, ela entendia que quem estava ali era o dono do milagre.
Muitas vezes nós queremos direcionar o que Deus tem que fazer na nossa vida. Porque muitas vezes confiamos no que nós queremos, mas não no que Ele pode fazer. Você não vai ver Maria dizendo assim, como eu, você podemos fazer oração: Senhor, faça isso na minha vida, faça isso em casa, faz isso em mim, na minha saúde e tal coisa. Ela vai dizer assim: faça tudo como Ele quer. O que é isso, apóstolo? Ela está dizendo a total confiança que ela tinha em quem? Jesus. Deixa eu te fazer uma pergunta esta noite, não precisa me responder. A sua oração, o seu clamor tem sido: Senhor, faça o que eu quero, do jeito que eu estou te pedindo, assim, assim, assim? Ou simplesmente conta o problema, como ela contou o problema para Jesus, que poderia ter acontecido, mas ela fala assim: faça tudo como Ele disser a vocês. Eu sei, eu confio nele. Fala assim comigo: eu tenho que confiar no Senhor. Aí que está entregar tudo nas mãos do Senhor. Nós falamos que entregamos tudo, no dia seguinte estamos pegando de volta. Falamos que estamos entregando tudo na mão do Senhor, mas não esquecemos daquilo que nós entregamos. E ela está dizendo assim: olha, eu estou disposta a deixar tudo nas mãos de Jesus. Ele faz o que Ele achar melhor. Tem glória a Deus da igreja? Levante a sua mão e fala assim comigo: quando eu entrego algo para Jesus, eu tenho que confiar. Esta mulher vai dar esta lição para mim. Por que ela confia? Fala assim comigo: ela confiava. Fala comigo: ela confiava porque ela sabia que Ele faria o que é certo. Procure um irmão perto de você e fala assim: deixa eu te incomodar um pouquinho. Fala assim com ele: pode confiar que Jesus já começou a fazer o que é certo na sua vida. Tem glória a Deus aí? Pode aplaudir o Senhor? Você veja que eles convidam Jesus. Vai ter um probleminha na festa aí. Sim ou não? Olha aqui para mim. Sabe que você falou esses dias: poxa vida, estou na igreja, sirvo a Jesus, mas estou passando por isso. Mas dentro daquela casa, não conseguiram impedir que um milagre, algo acontecesse. Algo que poderia envergonhar a família, estragar a festa dos noivos. Então, muitas vezes, por mais que servimos ao Senhor, a nossa fidelidade a Ele, isso não quer dizer que tudo pode ser impedido de acontecer de uma forma negativa. Nós temos que estar sempre preparados. Só que estes noivos, Jesus vê 6 pedras. Jesus não pede o barril. Jesus pede pedra. Você já vai entender. Jesus poderia pedir justamente os barris aonde estava o vinho. Jesus não quer o barril, porque lá tinha algo impuro. E Ele não mistura aquilo que é puro dele com aquilo que é impuro. Jesus, Ele pede pedras, e cada pedra, ela carrega 100 litros de água, e tinha 6. E aquelas pedras eram para a purificação dos judeus. Então todos os judeus que chegavam, eles iam e lavavam as suas mãos antes de entrar. Jesus vai pedir que ali, naquele lugar, naquele momento, no ambiente que eles estavam, era impossível água potável. E Jesus pede o quê? Vamos pegar uva e vamos amassar dentro da pedra? Ou Ele vai dizer: enche de água? Muito bem. Peça uma coisa: Jesus não vai fazer milagre aonde é a impureza do homem. Jesus não quer o lugar onde está o vinho. Porque Jesus não poderia fazer algo que é normal para o homem. Ele não poderia transformar uma transformação de água para o vinho com um vinho parecido que o homem usava, fermentado.
ia ser algo diferente e sobrenatural. Mas vale lembrar, se o vinho acabou, fica uma dica para você. É porque tinha gente demais na festa. Se o vinho acabou, é porque tem pessoas que muitas vezes não foram convidadas e estavam lá. Se o vinho acabou no melhor momento daquela vida daquele casal, é porque tinha gente que não era para estar naquela festa, que só foram lá por interesse da festa. Às vezes o Senhor tem te falado que tem pessoas que têm andado no teu caminho, pode estar estragando o melhor da tua vida que está por vir. Às vezes tem pessoas que nem todos estão preparados para andar com você e nem todos estão preparados a entrar no ambiente chamado tua casa. Se eles também ficaram sem vinho porque tinham pessoas demais, vamos dizer que eles fizeram o convite para algumas pessoas a mais, então eles não calcularam o que deveriam ter. Acabaram tendo um gasto maior. Muitas coisas que possam estar acontecendo na tua vida que antes você não perguntou para Deus. Muitas coisas podem estar acontecendo na tua vida hoje é porque você não perguntou para o Senhor se estava certo, para onde você estava indo. Nós vamos tirar, se ficarmos aqui, nós vamos tirar muito ensino aqui desse capítulo, desse primeiro milagre de Jesus. Mas não confunda este vinho como o vinho que você conhece aí fora. Não venha me falar que Jesus transformou água em vinho, por isso você pode beber vinho. Você pode beber, você pode fazer o que você quiser, mas ir para o céu, a Bíblia já diz, a porta é estreita. Mas para a perdição, a porta é bem larga, a escolha é tua. Então não vamos, por favor, colocar Jesus na parede e dizer, eu posso beber, eu posso isso, porque Jesus, não. Jesus não ia dar algo fermentado por uma festa se ele é contra aquilo que é fermentado. Então, por favor, não me use a teoria de pessoas que não têm compromisso com Deus. São teólogos que não conhecem nada da palavra de Deus e falam o que não conhecem. Preste bem atenção que eu estou falando aqui para vocês. Aqui nós estamos num momento, num ambiente que algo trágico poderia acontecer. Primeiro, tinha pessoas demais. Segundo, tinham pessoas que não poderiam estar na festa. Terceiro, tem pessoas ali que estavam para atrapalhar a vida daqueles noivos e eles nem sabiam. Então existem pessoas que possam entrar na tua vida e acabar com o melhor momento que você possa viver. Só que nós servimos um Deus maravilhoso, que não deixa nada em oculto. Eu não preciso ficar perguntando de A e B, porque Ele é Deus e sabe de todas as coisas. Quem está aqui comigo dá glória a Deus? Só que nós temos que aqui prestar bem atenção, que Jesus não queria nenhuma gota do outro vinho misturado com vinho novo. Fala assim comigo, Jesus não quer nada que não é dele. Não adianta, Ele não vai misturar coisa santa com profana, esquece. Apesar de estar secularizando a Bíblia, está secularizando a igreja, porém nós temos que entender que Deus não mudou. Milagre existe? Fala assim comigo, já começou o milagre. Fica tranquilo que está tudo muito bem, eu não estou bravo, principalmente o Espírito Santo que está me conduzindo nesta mensagem. Eu espero que em nome de Jesus, que quando você chegar na tua casa, você vai dizer assim, Senhor, a partir de hoje, neste lar só entra pessoas que o Senhor quer. Só entra pessoas escolhidas por ti, Senhor. Não por aquilo que eu possa oferecer. Escute uma coisa, quem anda com você te leva mais perto de Cristo. Quem anda com você te afasta de Jesus, então eu posso dizer que é o diabo que colocou no teu caminho. Posso continuar?
Se não fosse Maria, ninguém percebia que o vinho tinha acabado. Que o Senhor abra os olhos do Senhor esta noite e você possa enxergar. Tem pessoas perdendo a visão aqui dentro desta igreja. Tem pessoas que o Espírito Santo está me dizendo, você está perdendo a visão. As coisas estão acabando na tua vida e você não percebeu. As coisas estão indo embora da tua vida e você não percebeu. Só que você entrou por aquelas portas para ver como que Jesus não perde nada. Primeiro eu mostrei para você porque ele foi até Natanael. Agora Jesus chega num lugar, pega aquelas pedras, manda encher de água. 100 litros de água. Isso é extraordinário. Os noivos nem sabiam que tinha acabado de vir. É interessante, olha aqui para mim, quando Jesus pede para levar ao mestre-sala, conforme eles tiravam a água da pedra, que estava dentro daquela pedra, ela transformava. Quando chegava a mão do mestre-sala, ela transformava em suco de uva puro. Olha que milagre da transformação. Água e virava suco puro. Ele não pegou as 6 pedras, 6 talhas, 6 pedras e disse, transforma-se em suco de uva, em vinho. Não, conforme tirava, ia transformando. É interessante que eles vão aqui começar a dizer, você vai ver depois, que o encarregado da festa vai dizer, mas peraí, é costume de nós oferecermos o pior depois. Mas que suco, que vinho é este que nós nunca bebemos? Eu nunca bebi este vinho, é o melhor agora. Eu não estou entendendo, porque quando a pessoa já está para lá da outra terra, nós vamos lá e damos o pior, porque ele não vai sentir mais o gosto. Mas peraí, que negócio é esse estranho que está acontecendo nesta festa? Agora está chegando um que tem um sabor muito melhor do que o primeiro, que era melhor para nós. Veja só como que é os milagres de Jesus. Veja quando Jesus ele entra numa casa, ele entra numa família, não passa a ser igual o que era, passa a ser diferente. Quem tem glória a Deus aí? Você veja que Jesus, ele não mistura com vinho, aonde ele não mistura esta água aonde já tinha vinho. Jesus pega aquelas pedras cheias de água, aonde se lavava as mãos, e ali foi purificado e transformou no melhor vinho. Eu pensei que você ia dar glória a Deus. Agora veja, mesmo que nada estava acontecendo, Jesus dá aquela resposta a Maria, ela não desiste. Guarda algo no teu coração, você não está vendo nada acontecer, ok? Nada está acontecendo de novo. Levante as suas mãos, fala assim comigo, mas eu não posso desistir. Vamos falar de novo? Ainda que não esteja acontecendo nada, eu não posso desistir. Enquanto você está aqui ouvindo a palavra de Deus, algo já está começando a acontecer na tua vida. Fala assim comigo, eu creio na palavra do Senhor. Olha para o seu irmão e fala assim, mesmo que Jesus disse não para Maria, não significa que nada iria acontecer. Fala assim para o seu irmão, mesmo que ele disse não para você, não significa que nada vai acontecer. É que não chegou a hora. Fala para ele assim, que a hora seja agora na sua vida. Eu sinto a presença do Senhor aqui nesta casa. Fique de pé em nome de Jesus. Fala assim comigo. Levante as suas mãos, bonitinha, bem alto, e fala assim. Para chegar o vinho novo,
o vinho velho teve que sair. Vamos falar de novo? Para que chegasse o vinho novo, teve que acabar o velho. Quer que eu fale para você? Ai, que presença. Pastor, para que coisas superiores e melhores chegassem na nossa vida, fale assim comigo. Para que coisas maiores de Deus chegassem na minha vida, o inferior teve que sair. Para que uma porta nova se abra para você, uma teve que ser fechada em nome de Jesus na tua vida. Para que coisas ruins saíssem do teu caminho, teve que sair, é para que coisas novas chegassem. Veja, não é porque alguma coisa foi embora da sua vida, significa que tudo está acabado. Tem coisas que, como para aquele casamento, era inferior. E para você pode ser que não seja inferior. Mas veja como Jesus é tremendo. Ele deixou o inferior acabar. Não estou entendendo, apóstolo, porque tudo está acabando. Irmão, vou falar sincero para vocês. Tem hora que dá uns pontos de interrogação na cabeça. Fica assim, meu Deus, meu Deus. E só indo embora. Só as coisas acontecendo, a porta está fechando. E eu preparando essa mensagem, eu pude entender muita coisa da parte do Senhor. Às vezes você pode estar pensando em pessoas, nós vamos pensar em alguma coisa. Porque aqui o nosso alvo não é ninguém. São coisas que aconteceram na sua vida que era para ser trágico. Jesus permitiu isso acabar. Porque eu e você não sabemos o futuro, eu não disse isso no início. O futuro está intacto, mas eu e você podemos estragá-lo. Então tem coisas que inferior, Jesus permitiu, como permitiu naquele casamento. Ele disse para Maria, não é chegada a minha hora ainda, deixa acabar. Tem hora que na sua vida você fala assim, por que deixou a porta fechar? Por que ele deixou chegar a esse estado que eu cheguei? Por que eu estou vivendo este momento? É porque você não experimentou o melhor que ele tem. Então, se tudo aquilo que foi embora da tua vida e fez você chorar, então prepare-se para o novo que está chegando do Senhor na tua vida. Eu já vi muita gente chorando por algumas coisas que foram embora. Fale para 3 pessoas. O que foi embora é porque o Senhor permitiu ir embora. Agora se prepare para o novo que vai chegar para você. Tem glória a Deus na igreja? Fala assim, eu quero viver este novo. Fala, eu quero viver o novo do Senhor na minha vida.